Fala galera, estamos aqui para mais um Urbcast. Apertem os cintos que hoje vai ser um papo que eu gosto muito. É um papo sobre maternidade. A gente trouxe várias colaboradoras nossas aqui do Urb para falar sobre um tema que é muito comum, até porque se você está nesse planeta, você foi parido por alguém. Então, a gente vai conversar com várias colaboradoras nossas muito legais de várias áreas para falar sobre esse tema que é tão importante e tão normal, a maternidade real. Então, eu queria que vocês se apresentassem. Começa se apresentando já, né? Ah, porque é leite. É leite. Se apresenta qual é a área, porque eu não sei se a pessoa vai ter visto outro vídeo, né? Então, fala a área de vocês, a idade, se quiser ou não. E aí, quantos filhos tem, a idade dos filhos. E aí, a gente começa o papo. Tá bom. Tá ok? Ok. Claquete. Pode? Pode. Bom, eu sou a Jana. Estou no Urber há 8 anos, tenho 37 anos e sou mãe do Klaus, que tem 4 anos. Você tá no Urb há 8 anos. Sim. Ele tem 4 anos. Então, você já estava no Urb quando engravidou dele. Isso. Olha exatamente. só, amor, Foi um bebê sonhado. Foi planejado? Não, um bebê sonhado pela minha equipe, mas não foi planejado por mim. Ah, só sonhado pela equipe. A equipe desejou, sonhou, Você estava pediu. sonhando por ele também ou não? Não, sonhava por ele, mas não era o planejamento Inicial. Então, assim, ele veio de surpresa, mas ele já era sonhado pelas minhas 2 equipes que eu passei dentro do Urb. Então, assim, desde quando eu cheguei no Urb, que já era casada. Então, assim, sempre tinha aquele pezinho. Jana, faz um bebê cancelamento. Na época era do time de crédito cancelamento. Faz o bebê cancelamento. Falei assim, esse bebê vai negar todos os créditos. Faz um bebê cancelamento. Então, sempre teve essa pressão. Sempre foi um bebê muito esperado pelas equipes que eu estava. Então, assim, do crédito cancelamento eu migrei em 2016 para o administrativo. Sim. Que continuou aquele movimento, cadê o bebê, cadê o bebê? Então, assim, passou de um para o outro. E dentro do guarda-chuva financeiro como um todo, sempre foi um bebê esperado. Então, quando chegou a notícia, foi motivo de alegria. Agora o estagiário está aí brincando, permeando entre nós. Ele participa das reuniões, né? Das reuniões. Ele é nosso estagiário desde 3 meses de idade, que ele vem sempre no Urb. Ai, que legal. E você, Lia? Meus bebês não foram feitos no Urb, mas... Bom, eu sou a Lia, sou a head comercial, tenho 36 anos. Antes de ficar mal interpretado, não foi feito dentro do Urb bebê da Jana, tá? Foi planejado só, tá? Pra não ter como deixar muito claro. Pois é. Vou deixar muito claro. Fale, Lia. Eu tenho 2 filhas. Tenho a Isabela com 8 anos, vai fazer quase 9, vai fazer 9 agora em outubro. E a Sofia com 4 anos e segunda-feira agora. Dia 18, não sei quando é que vai passar, esse Urbcast, mas ela faz 5. Então ela tem 5 anos praticamente. Então eu tenho uma de 9 e uma de 5. 2 praguinhas. Planejadas, decididas, queridas, acontecidas. Acontecidas. A Sofia foi mais planejada. Meu marido não sabia que eu estava planejando, mas eu estava planejando. Você na sua cabeça, na minha cabeça eu já planejei, só entendeu? Avisou ele depois. Eu já avisei na hora quando olha, eu tô grávida. Mas como aconteceu isso? Mas a Isabela não, a Isabela foi supetão, assim, ninguém esperava, literalmente, ninguém esperava. E como é que foi pra vocês esse planejamento? Você já tinha uma força aí, tarefa da equipe? Uma pressãozinha leve? Uma leve pressão. Essa pressão foi boa, foi ruim? Foi boa. Na verdade, assim, eu sempre desejei ser mãe. Tá. Então, assim, desde quando eu cheguei na minha fase adulta e na adolescência eu já planejava. Eu sonhava que eu seria mãe ali pelos 23, 24 anos, queria ser mãe bem novinha. Sim. Mas assim, isso passou um pouco, eu fui ser mãe bem depois desse tempo. Só que assim, era uma pressão muito saudável e eu queria ser mãe. Sim. Então, assim, porque também existe a pressão não saudável, né? De, casou, cadê o filho? Teve o primeiro filho, cadê o segundo filho? Não vai dar um irmãozinho? Não é esse tipo de pressão que a gente tá falando aqui. Não, é a pressão saudável. Só queria ter um bebezinho, porque já sabia que eu tinha o desejo de ser mãe. E assim, meu filho é meu presente mesmo, assim, me sinto totalmente realizada. Não foi uma gravidez planejada. Sim. Ela aconteceu. Sim. Mas assim, foi muito esperado por mim. Então, assim, aconteceu no momento que precisava acontecer.
No momento certo. E Aconteceu quando tinha que acontecer. a questão do planejamento, você não teve elas estando aqui trabalhando no URB, né? Aham. Então, acho que são visões totalmente diferentes. Sim. Até porque eu sinto uma certa dificuldade, né? Essa questão de como conciliar. Porque pra mim, sempre foi muito dito, você vai ter filho? Ninguém vai te contratar. Uhum. Ai, como é que você vai se manter no emprego? Porque você vai ter filho, aí o filho vai ficar doente. E isso, eu já passei por isso em entrevistas de emprego, de perguntarem, tá, mas se a criança ficar doente, quem é que vai cuidar? Sabe? Uhum. Então, como é que foi pra você? Eu não sei quais outras empresas que você trabalhou, mas Aham. você deve ter trabalhado em outras empresas tendo as meninas. Sim. Como é que foi pra você essa questão de lidar com o meio corporativo Aham. tendo 2 filhas? O mundo corporativo, ele é bom, mas ao mesmo tempo ele é cruel, né? Uhum. Ainda mais com nós mulheres, como você mesmo falou. Eu tive a sorte de ter pessoas à minha volta que entendiam muito bem o que era maternidade, né? O que era ter criança, o que era ter um filho. Isso significa que foi muito mais fácil? Não significa isso. Teve momentos, sim, que eu lembro, mas você vai faltar de novo? Mas a sua filha tá doente de novo? Teve momentos que eu já ouvi isso, sim. Mas foram muito poucos, sabe? Uhum. De toda a minha trajetória de início de filho, né? Que quando ele tá até ter seus 2 aninhos, fica doente mais facilmente, Uhum. fica com febre. Virosezinhas, Virose. As minhas 2 filhas iam pra creche. Então, assim, colocou na creche, acabou, né? Começa uma gripezinha atrás da outra. A gripe, Aham. otite, as ites da vida, amidalite, todas as ites aparecem. Então, assim, no início, eu ouvi alguns comentários, sim, mas nada que me abalasse muito. Porque eu sabia que eu tinha que fazer isso, ponto. Eu fazia o meu trabalho, não dava... eu nunca dei espaço para as pessoas duvidarem do meu trabalho e do meu potencial, porque eu sou mãe. Uhum. E eu também não usava a desculpa de ser mãe para não cumprir com os meus prazos. Com as metas. Com as metas, exatamente. Então, assim, eu ainda tenho, sabe, muito claro, assim, tá, eu sou mãe, não é só porque eu sou mãe, eu tenho que dar a desculpa que, eu não posso fazer isso, posso fazer aquilo. Uhum. Óbvio que a gente tem as nossas limitações. Sim. Óbvio, por exemplo, você vai falar pra um homem, né, olha, fica um mês viajando aí, o cara, muito provavelmente, não estou generalizando, mas muito Claro. provavelmente ele vai falar, beleza, pra mim não tem problema. Pra mim já vai ser um problema. Uhum. Não significa que eu não vou conseguir fazer isso. Significa que vai ser um pouco mais trabalhoso, a gente vai ter mais dificuldade. Mas e pra sim, você, tem problema como é sim. que foi mesmo estando no HU, conciliar? Porque, assim, você teve a gravidez, você trabalhou até o final da gravidez? Sim, Até o último dia? Não. é o último dia. Mentira. Eu trabalhei na sexta-feira. Na segunda-feira de manhã eu comecei a entrar em trabalho de parto. Ai, que Aí foi aí que eu delícia. entrei de licença. Mentira! Mas Sério. segunda-feira você ia trabalhar no caso também? Eu iria trabalhar normalmente, era a última semana que eu iria trabalhar. Que eu ainda eu tava ali, eu tava com 36 semanas por ali. Uhum. Quando eu ainda não cheguei a completar os 9 meses, né? Sim. Mas assim, eu trabalhei até o final. E aí, Tá, como é mas- que foi depois a maternidade, a licença maternidade mesmo, a amamentação? Como é que foi essa questão pra vocês? Olha, pra mim foi bem tranquilo. Eu acho assim que eu recebi um apoio surreal do meu time, tá? Em todos esses pontos que a Lia comentou, do bebê ficar doentinho. Eu cheguei a ficar 6 meses de licença. Uhum. Eu tinha acumulado período de férias e mais algumas coisinhas e acabei ficando num período até excelente com o meu bebê. Uhum. Depois disso ele foi pra creche. O primeiro dia de creche, que foi meu primeiro dia de trabalho, foi o dia inteiro chorando. Ai, sério? Foi um dia inteiro chorando e assim, o apoio que eu recebi durante a gravidez, Uhum. né, de tudo que fizeram pra mim durante a gravidez, chá de bebê, da participação de todo mundo, e também pós o nascimento do bebê, foi muito grande. Então, assim, sempre foi muito compreensivo. O Klaus teve, quando ele completou 1 ano, ele passou 7 dias na UTI, por causa de uma crise respiratória. Então, o apoio que eu recebia do meu time era surreal. Então, assim, era coisa Isso de é outro fundamental, mundo. né, pra você ter força, não é? É fundamental. Então, assim, eu acredito muito, assim, que Deus colocou as pessoas certíssimas Uhum. ali dentro do financeiro como um todo, não só dentro do administrativo. Porque, assim, eu recebi um apoio muito fora do comum. O Klaus estava tendo recorrência. Ele, com 6 meses, teve bronquiolite assim que entrou na creche. Sim. Tá? Então, assim, é comum acontecer esse tipo de coisa. Só que aí ele foi desenvolvendo. Aí, inicialmente, achavam que era um bebê cheador, que eles chamam Uhum. antes de completar os 2 anos, mas depois dos 2 anos, diagnóstico de asma mesmo,
precisa de cuidado, faz tratamento até hoje. Só que até chegar aos 2 anos, ele atingir essa maturidade, era emergência todo final de semana. Inteiro. Então, eu chegava na segunda-feira para trabalhar, um caco, né? Então, assim, foi muito complexo ali o É difícil início. o diagnóstico ou então é porque tem que deixar desenvolver o pulmão para chegar no diagnóstico? Tem que deixar desenvolver o pulmão para chegar no diagnóstico. Enquanto isso, Ele é só considerado um bebê chiador, vai cuidando, fazendo todo o tratamento, mas eles não podem, bater o martelo do diagnóstico de asma. Só que aí tem alergia, porque, assim, eu sou alérgica, o pai dele é alérgico, então ele acabou herdando isso da gente. Então, assim, foi um período muito difícil para mim. Porque se eu não tivesse tido o apoio que eu tive aqui dentro, das pessoas, de todo mundo, isso, da minha equipe ali, do João e o Duda saberem da internação e me ajudar a procurar um pneumologista. E, assim, um cuidado, assim, especial, essencial. Inenarrável, né? Assim, não tem... eu sou hiper grata por isso. Então, assim, eu sempre fui muito bem amparada. Então, assim, quando eles sabiam que quando o meu bebê estava doente, era doente mesmo. Então, eu nunca recebi, mas vai faltar de novo? Não, a gente tá aqui, a gente vai te apoiar, cuida dele. Então, assim, esse período que ele estava ali nos 7 dias de UTI, eu passava a noite inteira no hospital, ia para casa, tratava algumas demandas, que a gente tratava algumas demandas... eu tratava algumas demandas confidenciais, eu não podia, não tinha outra pessoa que pudesse fazer por mim naquele momento. Então, eu chegava, tratava só o que era confidencial, essencial que era emergência. mesmo. Fora isso, a minha equipe estava toda me cobrindo. Todo mundo me dando apoio. Então, eu trabalhava de casa nesse período. Eu cheguei a ficar 15 dias fora, porque depois que sai da internação, ainda vai da UTI, ainda vai para o quarto, espera de fato ficar muito bem, vai para casa e precisa ficar afastada da creche mais esse período. Então, eu trabalhava de casa. E assim, foi um apoio fundamental. Isso antes do home office existir, né? Antes do home office existir. Você me falou uma vez que você já trabalhava de home office antes de existir o home office. Eu falei, eu já era home office antes de virar moda, eu brinco assim com o pessoal. Mas assim, eu ter me tornado home office antes da pandemia, é desse cuidado que o URB tem com a gente. Porque eu tava praticamente surtando. Então, eu tava com problema conjugal no casamento, que iniciou lá no período da gravidez. E, assim, tava muito difícil pra mim, porque era o bebê o dia inteiro na creche, o Klaus o dia inteiro na creche, saía correndo, pegava engarrafamento, morava longe daqui, que eu morava em Campo Grande, então era praticamente 2 horas, 2 horas e meia perdida em trânsito, para chegar em casa, cuidar do bebê, preparar tudo para ele ir para a creche no dia seguinte. São várias demandas, né? Cuidar não é só cuidar da criança, mas cuidar de toda a organização da criança, desde levar a creche, o horário da creche, o horário da natação, a preparar comida, lanchinho, mochila. a mochila, o sapato, a meia. Achar a meia que tá cavucada em algum lugar que a gente tem que achar. E, lavar a roupa do bebê. Então, assim, eu não tinha rede de apoio aqui no Rio. Sim. Então, assim, era cuidar de tudo, né? Dormir 1 hora, 2 horas da manhã para acordar às 5. Então, isso estava, assim, muito complexo para mim. Mais ali o problema conjugal, que estava num estágio bem grave. Então, assim, eu tava surtando, literalmente surtando. Quando eu vi que eu não ia aguentar mais, eu cheguei a pedir demissão. Você pediu demissão daqui? Mentira! Pedi demissão para voltar para minha cidade, porque aí eu teria meu pai e minha mãe para me dar apoio. Quando eu fiz o meu pedido de demissão, o João não aceitou. Não, peraí, vamos conversar, o que tá acontecendo? Aí eu fui abrir o jogo pra ele, contei toda a história, é motivo de choro, então eu vou parar de falar. Por favor, não me façam chorar, gente. Aí contei tudo que estava acontecendo naquele período da minha vida. Ele, não, vamos achar uma solução. Quer morar mais perto do trabalho? A gente te ajuda. Só que, assim, a situação ali não era só morar mais perto do trabalho. É uma rede de apoio mesmo, né? Porque era uma rede de apoio com uma criança. Era uma rede de apoio que eu precisava mesmo. Não que eu não tivesse aqui dentro, que minha equipe sempre foi maravilhosa comigo. Mas, assim, eu precisava ali dos meus pais junto, precisava de um outro tipo de apoio, porque a situação minha era muito complexa. Era mental, físico. Por mais que... Fala assim, tem gente que fala, não, Jana é forte pra caramba, Jana é isso, Jana é guerreira. Mas, cara, você chega no limite. É óbvio. Eu acho que as pessoas, não é porque a gente é forte, né, porque que a gente aguenta tudo. Jamais. A gente aguenta até um certo ponto, mas tem momentos que a gente tem que impor um limite e falar, cara, não dá mais agora. Senão eu desabo. Então, assim, eu cheguei nesse limite, eu falei, a solução é eu voltar pra perto dos meus pais. Mas eu tenho que trabalhar, o que eu vou fazer?
não dá pra morar lá e fazer o bate-volta todo dia, porque é teoricamente perto, mas assim, ficaria muito difícil pra mim. Eu falei assim, aí eu fiz a proposta pro João, do home office, ele pediu pra me fazer pros meus gestores na época, todo mundo topou. E assim, foi praticamente um case dentro do financeiro, porque o financeiro, assim, a ideia dele é sempre que é muito papel, muito junto, estar junto. Então, alguém ali que precisa trocar com várias áreas dentro do financeiro, estar fora, era algo muito novo. Então, eu recebi essa boa notícia, eles super toparam, aceitaram. Eu fiquei ansiosa até, tipo assim, um dia antes da minha mudança, eu não tinha conseguido ainda bater um papo com o João de retorno para saber se de fato ele estava topando a ideia. Então, assim, um dia antes que a gente conseguiu ter essa conversa e de fato ele... não, Jana, pode ir, fica tranquila. A gente vai te ajudar, eu sei que vai dar certo. Então, assim, receber esse feedback de que... Essa segurança, essa né? segurança, de fato, sabe? Segurança. De fato, alguém quando tá tudo acreditar em você. em ruínas ali, você eu falei assim, nossa... Eu falei, eu me autoavaliando, eu tava tão estressada que eu não tava entregando muito bem, na minha opinião. Entendeu? E assim, receber esse feedback, receber essa valorização, pra mim foi, assim, excelente. Falei assim, tô no emprego que de fato Deus me deu e assim, era pra estar aqui, porque com todas as dificuldades eu recebi apoio o tempo inteiro. O tempo inteiro, assim, o Lelê que tá ali gravando, ele participou do meu chá de bebê e, cara, me senti amada. Coisa que eu não tava me sentindo. Né? Me senti querida. Então, assim, ver todo mundo ali... Ai, fofa. Sendo cuidada, né? Eu estava sendo cuidada. Como a gente deve ser sempre, né? Então, assim, eu tava num período... emocional muito delicado e exaustivo. Eu me senti muito amada, exaustivo. Então, assim, aquele momento pra mim foi excelente. Me senti muito amada, muito cuidada. O segundo momento que, assim, além de todos os apoios que eu recebia todos os dias, o ato de eu, tipo, ter chegado no limite e chegar a pensar no pedido de demissão pra eu poder voltar pro colo dos meus pais, porque eu precisava. E de fato, assim, não, Jana, você não vai sair. E assim, na hora que eu recebi de fato o ok ali, não, mas você achou que você não ia, que a gente não ia aceitar? Eu falei, achei, mas você ainda não tinha me confirmado, vai que não poderia ser feito. Então, assim, eu me senti amada, mais uma vez, cuidada, me senti valorizada. Como ser humano, né? Como ser humano. Então, assim, de fato, muito, né? it's about people. É de fato isso, por mais que as pessoas não vejam, não enxerguem, eu me senti muito cuidada, eu me senti muito especial, sabe? Foi uma baita oportunidade, tanto é que eu chegava em casa, não, eu tenho que dar meu melhor, eu tenho que fazer tudo de bom, aquilo te dá foi vontade um de peso. produzir, né? Assim, eu poder voltar ali para pertinho dos meus pais, me tirou um peso enorme. Eu conseguia, de fato, distribuir as minhas atividades, receber o cuidado necessário. E, assim, eu queria entregar, e toda vez que eu vinha para cá, uma vez por semana, pelo menos. Então, toda vez que eu chegava aqui, eu tava sempre perguntando, e aí, tô produzindo, tá tudo bem, tô rendendo? Então, eu tava pedindo esse feedback direto, porque eu queria demonstrar que foi bom pra mim, eu queria demonstrar gratidão diante dessa atitude. Então, assim, esses são 2 pontos bem cruciais, bem chaves. E, assim, todos os dias eu continuo me sentindo cuidada. Então, quando o Klaus não tá bem, sempre tem alguém apoiando, te perguntando, precisa de ajuda. Então, assim, esse cuidado sabe, surreal, sensacional, é de outro mundo, sabe? Né, não dá pra descrever. E eu sou muito grata por isso. Ai, que história linda, gente. Deus o livre. Não tem mais o que falar agora. Falou que não ia chorar no início, né? Caraca, cara. Mas... Lencinhos. Obrigada. Lencinhos. Deus. Coisa mais linda, Jana, gente. Vou pegar ela no colo. E Fazer tu tem um cafuné. amor absurdo por essa criança, né? Absurdo. Ele é a minha alegria de viver. Ele é, tipo, uma criança sensacional, uma criança muito amada, e assim, ele dá de volta esse amor. Então, ele é carinhoso,
Ele é o tipo da criança que tá ali me vendo me arrumar pra sair. Se eu não passar maquiagem, ué, mãe, mas você hoje não vai passar maquiagem? Ou então, se eu tô me maquiando, nossa, mãe, tá Mentira. linda. Então, assim, Ai, é um sério? amor, sabe? Sério. Ele cuida, ele faz carinho, ele vem sempre falar que ama, né? E, assim, é um cuidado enorme que o meu filho tem comigo, né? Ah, mãe, tô É uma arrumada pra ligação, sair. né? É uma ligação, tô arrumada pra sair. Nossa, mãe, tá uma princesa. É um fofo, que gente. lindo. Eu sou mãe babona, né? É, Então, pois é. Eu Nem fiquei deu pra pensando, gente. reparar. Eu fiquei assim, gente, eu tenho todo esse amor pelas minhas filhas, mas eu não consigo ver elas sem ser só uma responsabilidade. Só não, uma puta responsabilidade. Toma banho. Porque É. eu acordo e vou dormir pensando em todos os pequenos detalhes que têm que ser feitos para aquela criança sobreviver o outro dia. Aham. E aí eu fico assim, Sem fim, né? como, cara? E eu já falei isso uma vez pra você, algumas vezes. Eu tinha interesse no comercial, e aí eu fico pensando, cara, a Lia super viaja. E até falei com o meu marido, eu falei, cara, e aí, como é que eu vou fazer? Já pensou se eu me aplico? E já pensou se eu me passo? Já pensou se eu tenho que viajar? Como é que eu vou fazer? Como é que as crianças... Porque ontem eu já vim pra cá e Sobrevivem, não tava tudo... tá? Não tava tudo organizado. Sim. Sim, sobrevivem, mas tem que ter uma rede de apoio. Você foi pra perto dos seus pais pra ter uma rede de apoio. Ontem, pelo simples fato de eu não ter organizado alguma coisa, elas não foram pra creche. Eu falei, Aham. mas aí, por que perdeu esse dia de creche? Eu Sim. sei que, uma creche não tá nem alfabetizando ainda, não é uma grande coisa, mas é uma experiência social, delas terem um convívio com outras crianças e tudo mais. E eu fico pensando, como que organiza? Viajando horrores. Indo pra lá e pra cá. Como? Como A dar gente dá- conta de tudo? Não dando. Primeiro, mas é fato, é assim, e é muito engraçado que muita gente acredita que eu dou conta de tudo. Eu não dou conta de tudo e tá tudo bem. É você entender que você nunca vai dar conta de tudo. É impossível uma pessoa dar sempre conta de tudo. É impossível. Vai ter uma área da sua vida que vai estar sempre cagada. Cagada. E se você entender que isso tá tudo bem, você não se, né, ficar, né, se martirizando com isso, aí você consegue viver bem. Sou ser a melhor mãe do mundo? Não. Muito provavelmente não. Sou a melhor esposa do mundo? Muito provavelmente não. Então, sou a melhor funcionária do URB? Muito provavelmente não. Então, assim, a gente tem que entender que a gente não dá conta de tudo. A gente vai dando conta como pode. E o ponto da viagem, de estar longe, literalmente é costume. No início é mais difícil, na primeira viagem é bem difícil, a segunda Como é é mais que foi fácil. a primeira viagem depois que você... A primeira teve as viagem, a crianças? Isabela tinha exatamente 6 meses. Eu lembro, assim, muito claramente dessa viagem. Isabela é mais A velha. Isabela é a mais velha. Ela Sim. tinha 6 meses e eu fiquei 1 semana fora em São Paulo. Fora que não é tão longe, né? Não, Porque, às vezes, foi você mais. vai pra longe. Foi pertinho, exatamente. Mas assim, eu fui. Obviamente, teve um momento que eu fiquei triste, bate aquela. Não é nem tristeza, bate aquela cobrança. Meio que Cara, uma eu tô sendo culpa, né? menos mãe porque eu tô longe do meu filho. Aí vem aquela culpa, aquele negócio do tipo, caramba, tô deixando minha filha fora só com o pai, com babá, ou com escolinha, que merda de mãe que eu sou. E com o tempo você vai amenizando esses pensamentos. Não quer dizer que esses pensamentos vão embora. Até hoje eu tenho esse tipo de pensamento, sabe? Do tipo, será que elas vão superar? Será que isso vai virar um trauma? Pode ser que vire um trauma na vida delas, elas lá pra frente falam, caraca, tenho muita carência porque minha mãe vivia viajando. Não sei, pode ser que não, pode ser que falava, caraca, que legal, minha mãe vivia viajando, ela tinha um trabalho super legal. Não sei, pode ser que seja muito bom ou muito a gente ruim. tá fazendo tudo errado, porque não existe, eu acho que, uma maneira certa, né? Não tem Não tem uma receita de bolo. receita de bolo, não existe isso pra maternidade. E tá tudo bem. É isso que aqui nós mulheres, a gente tem que tirar esse peso, sabe? Do tipo, nossa, a gente é cobrada, você tem que ser uma ótima mãe, você tem que ser uma ótima esposa, você tem que ser uma... Não, a gente não tem que nada. Eu vou ser uma boa mãe dentro do que eu posso fazer de melhor pro meu filho. Então, assim, o que me deixa muito feliz é que eu sei que no final do dia, o melhor eu fiz. E não necessariamente o melhor vai ser realmente o melhor. É que no melhor daquele meu dia, a atenção que eu pude ficar com elas, não sei, 2 horas, 1 horinha, meia hora, foi o melhor que eu pude dar atenção.
E outra coisa também que eu descobri ao longo do tempo, vale muito mais qualidade do que quantidade. Eu venho de uma família que meus pais eram aposentados. E meus pais tinham todos os tempo do mundo pra ficar comigo. E eu fui a criança mais solitária. Eu não posso. Isso eu só começo a chorar. Eu fui a criança mais solitária da face da Terra. Então, eu sempre cresci muito com isso, sabe? Do tipo, não adianta você ter pai e mãe presente, sendo que na hora de ser presente, não tá presente. O físico não é suficiente. Então, assim, a hora que eu tô com as meninas, eu tô com as meninas. Sabe? Pode ser meia hora. Mas eu vou fazer aquela meia hora, a melhor hora que elas vão ter do dia, que elas vão lembrar disso. E é disso que quando a gente cresce, a gente lembra daquele momento que a tia, mãe, sei lá quem, fez cosquinha na barriga. Aquele momento que você assistiu um vídeo, um filme, ou que você brincou, sei lá, você desenhou. É disso que a gente vai lembrar, de flashes. A gente não lembra assim, o dia inteiro fiquei brincando com a mamãe. Não que eu tô falando que isso seja ruim. Tô falando que às vezes a qualidade é muito melhor do que a quantidade. Então eu comecei a pensar muito nisso na hora que eu dosar essa minha vida corrida com as meninas. Vale muito mais a pena eu pegar o final de semana e passar um puta final de semana legal com elas, sabe? Dar o meu melhor pra elas, do que eu estar presente todos os dias e talvez não ser o meu melhor, sabe? Sim. E eu não sou o tipo de mãe que conseguiria, eu já tentei. Ficar todos os dias na pandemia, vulgo pandemia, eu enlouqueci. Eu cheguei à conclusão, eu não nasci pra ser mãe, então. não, alguém tira essas crianças aqui na minha frente. Mas por conta da rotina, o de casa, ficar em casa, esse era o problema, a rotina. Ficar em casa, o café dia da inteiro. manhã, lanche, almoço e tarefa e nananã. Exato. Eu sou daquela frase, amo minhas filhas, dou minha vida por elas, mas eu odeio ser mãe. Eu realmente não ser mãe pra mim é muito difícil, é muito sacrificante, assim, E eu já aceitei isso. O cotidiano rotineiro, né? Da rotina. A rotina e a responsabilidade. É muita responsabilidade, gente. É muita responsabilidade. Pôr um filho no mundo é muita responsabilidade. E isso, pra mim, como tem mulheres que lidam super bem com isso, eu não consigo lidar super bem com isso. Eu acho muito cruel. Manter aquela criança viva e ser responsabilidade totalmente sua. É muito cruel. Eu acho muito, muito cruel, sabe? Algo um pouco egoísta da minha parte? Pode até ser um pouco egoísmo da minha parte, sabe? Do tipo assim, eu quero um tempo pra mim. Tem hora que eu só quero entrar no banheiro. Eu me escondo. Você se esconde no banheiro? Sim, eu me escondo no banheiro. Você se sentem culpada por isso? Muito. Pela essa vontade de... Muito. Eu já me senti muito culpada também. Hoje em dia, eu encaro de forma bem mais leve. Porque é necessário que você tenha um tempo pra você. Senão você não surta, né, Jana? Você não surta. Então, assim, você não pode estar o tempo todo 100% disponível para todo mundo. Porque o que acontece? A sociedade, ela cobra da mulher, principalmente a mulher que se casou, que ela tem que ser 100% disponível para o marido, 100% disponível para o filho, 100% disponível para os pais. E você? Onde você entra? Que hora a gente vai ser 100% pra gente? Tá? Então, assim, a nossa sociedade cobra muito isso da gente. Só que é necessário que você tenha um tempo para você. E tá tudo bem. Então, assim, depois da pandemia, as primeiras vezes que eu vim pro Rio, que eu passei uma noite longe, fora do convívio com meu filho, eu ficava assim, nossa, será que ele vai se lembrar de mim amanhã? Será que ele vai se... Passava isso na sua cabeça? Passava. Será que, tipo, ele vai se revoltar quando estiver mais velho, porque eu vou pro trabalho toda semana e fico uma noite fora, fico 2 dias fora, ou porque eu precisei ficar uma semana fora. Não, tá tudo bem, sabe? Todo dia de manhã eu ligo pra ele, quando eu tô aqui, falo, filho, como tá? Ele conta as novidades, e tá tudo bem, volto pra casa, sou muito bem recebida, e assim, é um tempo necessário, a mulher precisa de um tempo pra ela. Não só a mulher, qualquer pessoa precisa. Qualquer ser humano, né? A gente não tem que estar 100% disponível, a gente não tem que dar conta de tudo. O que a Lia falou tá muito bem falado, porque não é nossa obrigação dar conta de tudo. Assim, mesmo tendo rede de apoio, às vezes é muito difícil a convivência familiar. Porque você precisa de alguém que... Assim, que esteja disposto a entregar aquilo que você necessita, não que a outra pessoa quer dar. Tem que entregar junto. Exato. Tem que entender o lado do outro e precisa entregar junto. Quem tem um convívio conjugal precisa desse apoio, entendeu? Então, assim, durante um bom tempo eu não tive esse apoio, tomei a decisão da separação, então hoje eu me considero mãe solo, então tenho essa responsabilidade integral do cuidado, do cuidado dele.
Então, assim, mas eu não me culpo se eu não der conta, eu não me culpo se eu não consigo levar ele na escola todos os dias, sabe? Eu não me culpo se eu não consigo assistir uma aula de natação que ele esteja fazendo. Eu assisti algumas, mas eu não tenho como dar conta de tudo. Sim. Eu sou uma mulher que é mãe e também é profissional. Sim. E assim, dá pra conciliar as duas coisas. E eu não preciso dar conta de tudo. Tá Sim. tudo bem. Não é minha obrigação. tá tudo sabe? ótimo. Tá tudo ótimo, é isso. Tá ótimo. tudo bem. Sabe, a gente se posicionar e enxergar que tá tudo bem, que não precisa se culpar, às vezes é um pouco difícil, mas não precisa se culpar. Você também é um ser humano que precisa de um tempo pra você. Exato. Precisa respirar, precisa se trancar no banheiro de vez em quando. Já fiz muito isso. Já fiz muito isso pra eu poder conseguir respirar e não surtar. Sim. Então, Chorar assim, no chuveiro. Chora... E muito, muito. muito. nunca? Amamentando, então. Meu Deus do céu. Como é que foi a amamentação pra vocês? Foi algo natural? Foi tranquilo? Pra mim foi super tranquilo. As duas. E eu fui vaca leiteira, né? Ah, dava horrores de leite Eu também. dava, doava. E elas mamavam? Eu amamentei as duas, livre demanda, Uhum. até 6 meses. 100% só leite materno. E depois que eu fiz a introdução alimentar, trabalhando, tá? Eu tenho foto, depois eu mostro pra vocês, de saquinhos. Eu tirei mais de 300 saquinhos de leite para poder levar na creche, para elas continuarem amamentando exclusivamente Do leite, não do leite, usando porque elas composto. entraram na creche as duas com 3 meses. Uhum. 3, 4 meses. Então, até os 6 meses, eu queria que elas continuassem só com leite materno. Então, assim, pra mim, isso foi... E é legal a gente tocar nesse assunto, porque eu tinha que ordenhar... Aí eu tô fazendo vaca aqui. Ordenha aqui na vaca. No trabalho. E eu tive super rede de apoio, sabe? A galera brincava, vai lá, vaquinha, vai lá, vai lá. E eu levava tudo, assim. Eu entrava num quarto, que eu trabalhava no hotel, eu entrava num quarto, tirava o leite, levava lá pra cozinha. Aí a cozinha cheia de homens, sabendo que eu tinha tirado o leite. E é uma coisa super legal, sabe? Foi uma experiência super boa, assim, pra mim. E é outra coisa que é aquele mito, né? A gente acha que pelo fato da gente trabalhar, a gente não vai conseguir fazer certas coisas. Então, era uma barreira que eu tinha de muita gente falando, você trabalha, você não vai conseguir nunca amamentar exclusivamente. E eu falava, cara, eu quero tentar. Se eu não conseguir, beleza, tá tudo bem. Porque tá tudo bem real a gente não conseguir. Mas eu queria muito pra quebrar essa barreira do tipo, não é porque a gente trabalha, a gente não consegue fazer as coisas. Não, a gente consegue. Isso não torna menos mãe, né? Se você não tivesse conseguido... Não, tá tudo bem. Eu sou aquela pessoa que tá tudo bem. Exato, tá viva, tá saudável, se tivesse que entrar com fórmula, não teria problema nenhum. Mas pra mim, realmente, foi muito fácil. Eu tive essa sorte, Deus me presenteou com isso. De eu conseguir amamentar, não tinha problema. E até doava leite pro banco. E pra você, foi tranquila a amamentação? Ela foi um pouco difícil no início, porque o bebê não conseguia pegar, né? Então, não tinha uma pega, porque o bico do seio era pequeno. Assim, então, foi ali aquela fase de dor até desenvolver, mas depois disso foi livre demanda, e assim como a Lia, era a mesma coisa, eu vinha trabalhar, mas assim, eu ordenhava no trabalho, os meninos até brincavam comigo, a Jana já vai fazer tatuagem, que eu usava uma ordenhadeira eletrônica, vamos dizer assim, então preparava, congelava o leitinho, tinha meu lugarzinho especial separado lá na geladeira para congelar o leite do bebê, que precisa congelar rapidamente, senão perde todo o valor. E levava tudo bonitinho pra creche, os saquinhos, os potinhos. E assim, ele foi até os 2 anos. Ele não utilizou fórmula. Gente, então a gente era... Porque tem esse estigma real, né? De, não, a mãe que trabalha vai dar fórmula. Então tem muito esse tabu. Mãe, você não vai conseguir nunca porque você tá trabalhando. Então assim, não. É mais difícil. A gente gostaria de não ordenhar no meio do trabalho. Fala, pera um pouquinho aqui que tá vazando, tá aqui molhado. Um segundinho. Mas é possível. Mas é super possível. É super possível. Basta... É possível. As pessoas também falavam, ele vai largar porque o peito é mais difícil, a mamadeira é mais fácil. Confusão de bicos, né? Confusão de bico, não teve nada disso. Nada disso. Também não teve, ele se adaptou aos 2, assim, só que quando a mamãe chegava perto, era só mamãe mesmo. Sim. É o cheiro, é o calor, é o coração que bate, é outro naipe de maternidade. E assim, o vínculo que você desenvolve durante o ato da amamentação ali. Então, assim, é uma coisa muito especial na maternidade. Vocês gostaram de amamentar? Amei. Eu amei também.
Amém. Ai, gente. Era o tempo que eu tava ali, tipo, carinhando meu bebê, olhando nos olhos dele, e ele podia olhar também. Eu só não gostei do resultado depois. Seu peito ficou bom? Porque meu peito, meu Deus do Não. céu, ele foi num umbigo. Um umbigo, assim. O que aconteceu? Eu tô O precisando fazer uma cirurgia. O resultado. O meu, assim, também não Então, foi, né? não eu foi muito fiz uma agradável. reconstrução total, mastopexia total. Eu fiz Ah, depois. você fez? Eu fiz, depois da segunda, né? Eu Passa esperei ter a segunda. O cirurgião que estamos precisando. Fiz, porque eu Porque falei, cara, é ficou nesse naipe. horrível. Virou um Eu não treco tenho mais aqui nada, que eu só tenho não... pele. Isso daqui é um tinha enchimento, pele, tinha gente. gordura, tinha uns trecos assim no umbigo. Mas era no umbigo, era muito estranho. Fica bem diferente. Pra finalizar, assim, eu queria que vocês dessem... Porque eu tô encantada, real, com a história de vocês. Porque, pra mim, a maternidade era sempre algo tão confuso e algo tão... Bota a mulher de lado e ela vai ser mãe agora e só vai prestar pra isso. Aham. E vocês trouxeram uma visão tão ampla, de tanto cuidado, de tanto carinho, Sim. de tanta rede de apoio, que, assim, é uma inspiração de ver que realmente dá pra dar conta. Se não der conta, Tá tudo foda-se, bem. tá é tudo isso. bem. É isso aí. Então, eu queria que vocês dessem uma dica pra quem é mãe, quem tá procurando emprego, ou então quem não está procurando emprego, mas está numa empresa. O que foi um diferencial pra vocês na maternidade, que elas possam buscar, que elas possam tentar entender, pra trazer uma maternidade mais leve, Sim. pra ser uma maternidade feliz. Eu acho que a dica que eu poderia dar é encarar a maternidade como algo natural da vida. Uhum. Ponto. A gente ainda vê maternidade como sendo vista como doença, como uma coisa assim, meu Deus, tem uma pessoa na minha equipe grávida, o que a gente vai fazer? Não, é uma coisa natural da vida. Vai ficar grávida, vai voltar, vai ficar lá um tempo em casa, vai voltar. Tá tudo certo, tudo bem. Então é você realmente encarar a maternidade, ter um filho, ficar grávida, como algo natural. Ponto. E não se cobrar tanto, né? Não se cobre como ser humano e como profissional. Uhum. Se você for uma boa profissional, independente se você for mãe ou não, você vai ser boa. Sim. Né, ser mãe não transforma você, tira um pouco da sua memória, né? Não sei a sua, mas a minha tirou A minha completamente. também, gente. Também, Você tem fica um pouco Tenho sem um leve memória. probleminha. Mas você vai ser bom profissional sendo Mas em mãe defesa ou da não maternidade, o Covid também fez isso. sendo. Então, agora, né? Então, assim, você é sério, se você é comprometido, você vai ser comprometido sendo mãe ou não sendo. Então, assim, a minha dica é essa, você ser sério, comprometido e encarar a maternidade como algo normal do processo da vida, caso você queira, né, ser mãe ou não. Não encarar isso como algo, colocar como barreira. Eu não posso engravidar, senão eu perco o trabalho. Eu não consigo achar emprego porque eu não consigo, porque eu sou mãe. Isso também acontece porque o mundo ainda... Mas enfim, assim, não coloque isso em você, na sua cabeça, sabe? Porque é um ato natural. Então você vai encontrar um trabalho, a pessoa vai, né, se a pessoa tá ouvindo aqui não tem um trabalho porque é mãe, ela vai encontrar um dia um trabalho que entenda. Porque isso é natural, né? Assim que a pessoa... Todo mundo vem no mundo assim, de uma mãe. Isso é verdade, eu ia falar isso agora. Eu falei, gente, se alguém tá aqui no planeta, é porque alguém pariu essa pessoa. Exato. Com certeza. E você, Jana? Assim, em complemento ao que a Lia falou, é uma coisa natural, é normal. Não tem por que ter o preconceito. E assim, o que eu tenho a dizer, assim, mulher, encare. É possível conciliar maternidade e vida profissional. Sim. É uma experiência excelente. Então, assim, encare, seja guerreira, lute por isso, vá em frente, desafie-se, né? Não entenda assim, porque eu sou mãe, eu não vou conseguir. Vai conseguir, entendeu? Então, assim, é possível conciliar. Eu tive N dificuldades ali até o 3º ano do meu filho, mas, assim... Eu consegui, eu venci, sabe? Eu sobrevivei. Deu certo. E assim, não se cobre tanto. Não é possível dar conta de tudo. E tá tudo bem. E tá tudo bem. É isso. Gente, então tá tudo bem. A gente termina com e tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Tá tudo bem, não ser tudo bem, não estar bem. Tá tudo bem. Tudo bem. Obrigada, viu?